aí, galera, tudo aí certinho aí, esperando o aulão aí, massa, o aulão do professor Marcelo para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, hein? Já não aguenta mais estudar, né? Já tá de saco cheio, estudou o ano inteiro, né? Quanto final de semana você deixou de ir pra balada, pro El Divino, né? Aí pro El Mexicano, lá pra Lagoa, né? Pros barzinhos da vida para ficar em casa estudando. Vejo em seus olhos azuis que você fez isso durante o ano. E agora chegou a recompensa, a última aula de geografia, a última dica de geografia para você detonar no vestibular, ok? Vamos lá então aqui as dicas especiais, últimas dicas aí, nossos 25 minutos finais de contato antes da sua prova, antes do seu sucesso. Na hora da prova, tu para, pensa e fala: vou detonar. Aí por quê? Porque você teve dica com o Marcelo, ok? Bom, vamos perder tempo aí e ir embora. A primeira dica é uma dica que eu falei o ano inteiro pra você, né? Se não cair, Marcelo vai parar da aula e vender Jequiti. Até rimou, né? Porque não dá, tá difícil cair petróleo nesse vestibular aí. Eu vejo tanta dica aí, né? Tanta deixa esse ano para eles botarem uma questão sobre o petróleo aí na nossa provinha, e vai ser na federal, que vai cair o petróleo, né? O petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo e a fonte de energia mais utilizada no Brasil também, né? As deixas para esse ano, nós temos a criação da Petrobras, que foi em 53, então 60 anos da Petrobras. Nós temos, né, há 40 anos da pior crise do petróleo e as suas repercussões. Nós temos a questão dos royalties do petróleo, o pré-sal, né, alguns países pelo mundo aí subindo petróleo e crescendo economicamente, como é o caso da Angola, da Nigéria, ali na África. Temos aqui a Venezuela agora com a maior reserva de petróleo. Então, petróleo é o que é, tá? Então, só para se ligar assim, para você dar uma estudada, né? Eu vou dar aqui as dicas, vou dar as dicas para você agora dar uma relembrada no que você estudou durante o ano, tá? Então lembra que o petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo e no Brasil, está associado às bacias sedimentares, a sua formação é na era Mesozoica, mais ou menos aí 200 milhões de anos atrás, né? Um pouco menos. Lembra também que na separação dos continentes nós temos uma formação de várias reservas de minerais, desse minério, no caso o petróleo, tá? Que é um combustível fóssil, não esqueça disso. E lembra que a Venezuela agora é o país que mais tem petróleo no mundo. Porém, a maior parte, né, a maior local de petróleo é o Oriente Médio, tá? Lá nós temos países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, países aí que estão entre as maiores reservas do mundo. Esses países do Oriente Médio criaram uma organização chamada OPEP na década de 60, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem como objetivo controlar a produção através de cotas, consequentemente vão estar controlando o preço do barril, ok? Não esqueça também, quando eu falei de crise, quando há uma crise naquela região do Oriente Médio, que lá a crise é mato, né? Eu vou fazer uma guerra, é briga, é guerra, né? O negócio lá é violento. Tá aqui, mosquito. O negócio lá é violento, tá? Então fique atento a essa questão, né? A pior crise foi em 73, a crise de Yom Kippur, o dia do perdão, né? O povo judeu estava lá rezando, o povo árabe foi lá para tentar recuperar o território que eles perderam lá desde a criação de Israel, e territórios também foram perdidos ali na Guerra dos 6 Dias. Porém, claro, com o apoio dos Estados Unidos, os judeus, além de proteger seu território, claro, vão ampliar ainda mais essa dominação na região, e o povo árabe fala: tradução para você que não entende árabe, falaram o seguinte: velho, vamos reduzir a produção para ferrar com os Estados Unidos. Eles reduzem a produção e o preço aumenta aí 400%, sendo essa a pior crise do petróleo, tá? Lembra que no mundo, a parte dessa crise é criado o G7, que hoje é G8, né? E também aqui no Brasil, o Brasil nessa época tinha uma grande dependência, mais de 80% do nosso petróleo nós acabávamos importando. Então o Brasil ele vai criar o Proálcool, o programa de produzir etanol através da cana-de-açúcar, tentando reduzir assim a dependência
do petróleo, ok? Como eu falei para você também, a Petrobras, que há de 53, lembra governo Getúlio Vargas, lá no final já do seu governo Getúlio Vargas, lembra que já em 38 tinha criado o Conselho Nacional do Petróleo, em 53 ele cria a Petrobras, uma das empresas mais valiosas do mundo, e na tecnologia de ponta em tirar petróleo, né, do mar, né, de águas profundas, não esqueça disso, tá? Das reservas brasileiras, o destaque é a Bacia de Campos, né, que ela fica ali mais no Rio de Janeiro, a maior parte dela, e agora a Bacia de Santos, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, ok? No continente, o Brasil tira petróleo de algumas áreas da Amazônia, mas principalmente do Nordeste brasileiro, tá? Lá Pernambuco, Ceará, nós temos lá Rio Grande do Norte, algumas áreas continentais com petróleo, ok? Hidrocarbonetos, zooplânctons, fitoplânctons, dá uma cercada nesse conteúdo, também pode olhar aí no site do Marcelo, aí a videoaula do petróleo, ela vai falando para você. Bom, segundo assunto aí, para a gente não perder tempo, é a questão da água, né? Ano Internacional da Água, 2013, a ONU determinou que seria o Ano Internacional da Água. Claro, por que isso, né? Pela questão de muitas pessoas no mundo não ter acesso à água, de um uso mais consciente da água, da questão ambiental. Então são vários temas que podem envolver a água. Então cerca todos os lados, né? Pega biologia, as doenças que envolvem, né, que são transmitidas pela água, pega a questão da geografia, a questão da estiagem da água no Nordeste, a pior seca dos últimos anos. Não esqueça os fatores dessa seca, dentre eles o próprio fator natural do Planalto da Borborema, um ano de El Niño, um ano mais frio que provocou, né, o desvio da umidade que entrava e chegava naquela região. Lembra da massa polar quando chega naquela região, a gente chama isso de friagem, não esqueça disso, tá? Então esses fatores levaram à pior seca. Outra coisa que envolve, outra questão que envolve a água é a questão aí dos aquíferos, né? O Brasil, um país com muitos aquíferos, e a nova descoberta aí, que não apareceu nas provas, que é o Alter do Chão, que fica na região norte como o aquífero que mais tem capacidade de armazenar água do Brasil, mais que o Guarani, tá? Então, esse é interessante. Lembra também a água, a transposição de São Francisco, né? Desviando água de São Francisco, que é o rio Perene, que nasce em Minas Gerais, levando água lá para os rios intermitentes, sazonais, temporários daquela região nordestina, ok? Fora a água, falei geografia, questão da seca, a questão das enchentes também é interessante, né? Nós tivemos aí enchentes na região sul e sudeste recentemente, né? Aqui em Santa Catarina, não esqueça, a questão ali de Rio do Sul, Vale do Itajaí foi muito afetado, tá? Na região sudeste, aquela região serrana lá, né? Sofreu muito com o deslocamento, né? Desmoronamento de terras e também processo de chuva intensa, ok? Então cercamos já a questão da estiagem, a questão da chuva em excesso, né? A questão da doença, pegar ali o tio de biologia, Leandrovski aí, né? Klassirovski, né? Minha parente aí, claro que ela vai passar para você a dica aí, deve ter passado algo relacionado a essa questão da água, ok? Cerca bem isso. Um outro fator interessante que pode estar no nosso vestibular, a gente tem que cercar a questão envolvendo a Copa do Mundo. Vai cair lá, Neymar vai marcar gol, não vai? Não, é bonito. Mas talvez caia aí que o Figueirense subiu ou não subiu para a Série A? Subiu, certa a resposta, mas não. Na nossa prova da Federal pode estar algo relacionado à urbanização, aos problemas de macrocefalia, de conurbação, da rede de transporte, não esqueça disso. Transporte rodoviário, culpa de quem? JK, investiu lá na década de 50 e nosso transporte, claro, tivemos muitos problemas porque foi sucateando o ferroviário e deu mais valor ao transporte rodoviário. Não esqueça também, né, falando Copa do Mundo, a questão do animal símbolo, tatu-bola, né, claro, biologia pode falar algo sobre esse animal, mas geografia pode estar relacionada a qual bioma e falar algumas características desse bioma, onde ele vive. Lembra que ele vive aonde? Ele é do bioma da Caatinga, o único bioma exclusivo do Brasil. Tá? A caatinga, ela é uma vegetação, lembra lá, xerófila, arbustiva, caducifoliada e com plantas arbustivas, é bonito. Então isso tem que estar atento. Lembra que essa caatinga não é um bioma com baixa biodiversidade. Claro, comparada com a Amazônia seria baixa biodiversidade, mas não dá para falar que é baixa biodiversidade, várias espécies, né, desde insetos, répteis, né, plantas, cactos, não, ela tem uma variedade de espécies. Tranquilo? Tá. Quanto na nossa explicação, além de ter falado da Caatinga para você, Copa do Mundo, problemas urbanos, violência, mobilidade urbana,
fique atento aí à questão da população. O Brasil agora com 200 milhões de habitantes. E a população brasileira ela continuará crescendo mais ou menos até 2030, 2040 ela vai estar em crescimento. Após vai haver um processo de estabilização, depois vai começar a declinar. Isso explicado por quê, Marcelo? Lembra que o crescimento, né, vegetativo está diminuindo no Brasil e, claro, o crescimento populacional também. Lembra que a taxa de fecundidade, que já foi 6 lá na década de 40, 50, o pessoal chegava junto antigamente. Hoje em dia, essa população ela teve uma redução agora, o número médio de filhos, a fecundidade é 1,8. Então isso, claro, no futuro a taxa de reposição ela vai ser menor e até chegar lá em 30, aquela taxa, né, a fecundidade vai ser menos que 1,5 e isso vai afetar a reposição. O Brasil, assim, será um país de adultos e idosos no futuro, hein? Aí vai estudar aí para fazer diferença no futuro, hein, bonito? Beijo do tio. Continuando, então cerca esse conteúdo, tá? Lembra que a região que tem a maior taxa de fecundidade é a região norte, não o nordeste, como muitos alunos acabam pensando, é pobre, pobre não tem nada para fazer, vai fazer filho. Não, senhor, tá? Lembra que a região norte, ela tem uma média de 2,5, um pouquinho mais, filhos por mulher. E a menor região é a região sudeste, que tem a menor taxa de fecundidade. As maiores expectativas estão no sul e no sudeste, e a menor expectativa, sim, está no nordeste brasileiro. Após essa questão de demografia, urbanização, eu vou dar uma outra dica para você importante, a questão do neoliberalismo. Eu aposto numa questão bem forte envolvendo OMC. Por que, Marcelo? Porque tivemos o brasileiro Roberto Azevedo assumindo essa organização, a rodada de Doha que não foi terminada, os motivos, né, que é a questão dos subsídios agrícolas lá. Claro que os países emergentes como o Brasil são contra a aplicação e querem o fim desse subsídio, por isso que essa rodada não foi terminada. Países ricos não querem o fim, né? Lembra da OMC então, hein? Não esqueça o objetivo dela, que é controlar e fiscalizar as transações comerciais pelo mundo. Não esqueça do neoliberalismo. Por que eu falo neoliberalismo? Morte da dama de ferro, Margaret Thatcher. Então, claro que isso vai acabar sendo um tema forte, como já caiu em outros vestibulares esse ano aí pelo Brasil, tá? Então cerca ali o que é o neoliberalismo, lembra? Neoliberalismo, privatização, menor intervenção do Estado na economia, vai surgir lá na década de 30 após a crise de 29, mas é na década de 80 e 90 que ele ganha força, tá? Não esqueça disso. Um outro assunto importante para o nosso vestibular, claro que são blocos econômicos. A União Europeia é importante porque nós temos ali a Croácia como novo membro, a Turquia não sendo aceita, né? Mas pela questão, lembra, entre a Turquia e o Iraque temos os curdos ali, povo sem território, uma região de conflito, também a cultura ali, a religião árabe predominando nesse país. Alguns países da União Europeia têm algum receio, claro, de um futuro, quem sabe possível atentado, lembrando que esse bloco tem a característica de livre circulação de pessoas. Ele é o bloco mais evoluído, né? Alguns chamam ele de mercado comum, outros de uma união monetária. Por que essa denominação? Correto como um mercado aí comum, como eu falei para vocês, tá? Alguns classificam como união monetária, mas apesar de ter ali apenas, né, cerca de 17 países que adotam o euro. Então assim tem pessoas, né, geógrafos e também ali economistas classificam esse bloco como um mercado comum, tá? Então isso é importante saber, a questão da Croácia, a questão da Turquia, né, a questão da crise europeia, que foi bem batida esse ano aí, alguns países conseguindo, né, recuperar a sua economia, como a própria Itália, né, falando da Itália, não esqueça, o norte da Itália é mais industrializado, o sul da Itália ele já é uma região mais pobre, mais agrícola, mas a Itália vem conseguindo se reestruturar. Já a Grécia, Espanha e Portugal ainda continuam, né, tendo uma certa dificuldade, uma crise, um desemprego, uma recessão, né, em seu país, e claro, isso faz com que muitos espanhóis, portugueses, gregos vão migrar para várias partes do mundo, inclusive para o Brasil em busca de oportunidades, tá? Não esqueça também, falando de blocos econômicos, o Mercosul, o Paraguai afastado, né? Agora que eles são do novo presidente, negociando para retornar ao Mercosul, ele é um país membro, só está afastado aí devido ao processo de impeachment que os países aqui, o Brasil, o Uruguai e a Argentina decidiram afastar, tá? Não esqueça, então agora temos a Venezuela sim como um país membro oficial. O mercado comum é uma união aduaneira, não esqueça, livre circulação de produtos, uma redução das tarifas alfandegárias, lembra que foi criado em 95 a TEC, tarifa externa comum, e claro, esses países, esse ganhou uma característica de uma união aduaneira e já fizeram acordo com outros países fora desse eixo, como é o caso Israel, né, que foi feito em 2010, tá? Lembra também
Temos países associados, são os outros países aí andinos, que eles não adotam a tarifa externa comum, tá? Lembra que a ALCA, que às vezes aparece ainda em prova, ela nunca foi efetivada, foi uma proposta dos Estados Unidos, né? Seria a área de livre comércio da América, todos os países menos Cuba, né? Apesar de também um tema que tem que estar ligado, essa questão dos embargos econômicos aí, feitos pelos Estados Unidos, né? Impostos a Cuba, né? Então tem que estar atento a isso. Lembra que Cuba teve a sua revolução, caiu aí recentemente na prova, em 2012, caiu lá uma alternativa falando dessa revolução, uma questão da Guerra Fria, né? Que teve lá em Cuba, liderada lá por Fidel Castro. Né? Não vai aparecer, dificilmente vai aparecer novamente essa frase aí na prova do seu vestibular, ok? Então cerca essa questão de blocos econômicos. Lembra que o bloco com maior produção de riqueza é a PEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, mas o bloco mais evoluído é a União Monetária, agora com 28 países, tá? Então cerca essa questão também de blocos econômicos. Um outro tema que eu aposto aí aparecer no nosso vestibular é a questão da energia atômica, a tecnologia atômica, né? Pode estar na nossa prova, fique atento, tá? Mas por que, Marcelo? Lembra, esse ano nós temos no começo do ano a questão da Coreia do Norte, né? Toda a tensão política que ela promoveu, ameaçando a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Lembra disso? Nós tivemos ali os embargos, as sanções econômicas contra o Irã, né? Os países dominantes, como Estados Unidos e a União Europeia, falando que eles estavam enriquecendo urânio para produzir as armas nucleares. Lembra também a tensão envolvendo aquela região que é contínua, né? Na Caxemira, na Índia, envolvendo o Paquistão e também a Índia. A Agência Internacional de Energia Atômica, criada lá, né, entre a década de 50 e 60, né, falando lá que os países, sim, são os 5 do Conselho de Segurança, podem ter as armas para fins pacíficos, mas os demais países não podem ter a tecnologia nuclear, esse enriquecimento do urânio para produzir armas nucleares, tá? Então lembrando que o Conselho de Segurança, que é o mesmo dos países que podem ter armas nucleares, então nós temos Estados Unidos, Rússia, China, França e a Inglaterra. Tranquilaço? Dominado isso aí. Lembra que foi criado um tratado de não proliferação de armas nucleares, onde os países vão investigar, né, e vão averiguar um país que possa ter. O Irã passando por uma grande crise econômica após os embargos feitos pela União Europeia e os Estados Unidos, ok? Tranquilo? Dominado? Fora essa questão nuclear da Coreia que eu te falei, essa tensão, lembra, claro, no Brasil. Pode ter uma alternativa lá falando, né, que o Brasil tem essa tecnologia e produz energia, sim. O Brasil comprou a tecnologia da Alemanha, né? Isso começou na época do governo militar, demorou a inaugurar, né? Nossas usinas, elas começaram na década de 80, Angra 1, depois ali próximo a 2000, Angra 2, e Angra 3 aí tem uma previsão mais ou menos para 2015 estar funcionando, ok? Não esqueça disso. Como eu falei para você, né, que esse é o ano da água, a questão dos aquíferos, que é importante saber, não esqueça de dar uma revisada em bacias hidrográficas, características, né, das bacias brasileiras, né, perenes, perene, perdão, exorreica, planalto e foz estuário. Temos exceções com a bacia qual a amazônica, que é a exceção, a do Paraguai, que é a exceção, e a nordestina, que tem os rios intermitentes lá, e é por isso que tem a transposição de São Francisco. Não esqueça disso aí, tá bonito? Bom, vamos mais uma dica para você não errar. Uma questão que pode estar lá é a questão dos agronegócios na prova aí, né? Lembra aí o Brasil como grande produtor de soja mundial, o Brasil conseguiu quebrar, né, o fim lá da taxação dos altos impostos que existia na laranja, né? Lembra que o interior de São Paulo, o estado de São Paulo é o grande produtor de laranja do mundo, concorrente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos taxava muito a nossa laranja, né, mais de 100%, e o Brasil venceu um recurso na OMC, assim tendo mais facilidade na nossa laranja entrar no mercado dos Estados Unidos, que é um grande mercado consumidor nesse produto, tá? Não esqueça que o Brasil hoje é o segundo maior produtor transgênico no mundo, tá? Saiba ali os pontos positivos e negativos, vimos isso durante o ano, em algumas aulas aí, até no aulão aí que demos aí no começo do ano para o Enem, aí, né? O Tatá, professor de física aí, acabou me usando aí como um exemplo negativo. Isso foi bullying, tá? E eu sou totalmente contrário à prática de bullying, tá? Continuando essa questão da agricultura, lembra que a soja é o nosso principal commodity na relação da agrícola. Então, soja, milho, açúcar, café, própria laranja, né? São produtos aí que o Brasil tem uma grande produção e sim uma grande exportação. Lembra que trigo, o Brasil assim não é autossuficiente, tem que acabar comprando em países como a Argentina e o Uruguai. Sobre a nossa pecuária, claro, bovinos, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo de bovinos, tá? Não esqueça disso.
Região Centro-Oeste, Mato Grosso é o nosso grande produtor, tá? Santa Catarina é o único estado livre de febre aftosa, tranquilaço, né? Cerca também a questão da Alemanha, vimos aí recentemente nas últimas aulas de geografia, trabalhamos sobre a Europa geral, falando dos rios da Alemanha, do relevo de planície, do grande aproveitamento para a navegação, do seu poder na indústria automobilística, farmacêutica, têxtil, né? Mecânica de um modo geral. Falamos disso, falamos da qualidade de vida de duas Alemanhas, que ainda é presente uma Alemanha que era antigamente oriental, que tem um processo industrial que foi tardio, que está crescendo, que é mais atrasado que a parte ocidental. Não esqueça disso, tá? Ano Brasil-Alemanha. Tivemos também a vinda de empresas automobilísticas para a nossa região e, claro, ali para a região entre Joinville e Araquari, ali, né, com as montadoras de veículos ali da BMW se instalando naquela região. Então cerca esse conteúdo, tá? Sobre Santa Catarina, aposto também uma questão de Santa Catarina na prova, né? Recentemente, se pegar nos últimos anos aí, caiu questão sobre a hidrografia, caiu questão sobre a economia, tipo ano passado, nossa primeira questão da prova foi sobre a economia de cada uma das regiões. Eu já aposto mais esse ano numa questão de geografia física, né? Eu acho que o clima subtropical pode estar presente na sua prova, aí é só você cantar bonito com o tio que você detona, né? Santa Catarina subtropical, com chuvas bem distribuídas, sempre úmido. Não esqueça disso, né? Tivemos um frio aí atípico, aí um frio bem rigoroso esse ano, né? Tivemos quase o recorde, né? E na verdade igualando ao recorde de neve do estado, né? 12 dias com neve, lembra que não é comum, e também lembra que geada assim é comum ter, né? Lembra que nas regiões litorâneas menor é a variação, indo para o interior maior é a variação. Latitude e altitude são os grandes fatores climáticos, além das massas de ar, ok? Cidades que mais chove, nós temos ali o extremo oeste catarinense e também a região de Joinville ali, com a Serra Dona Francisca, com um paredão ali sendo forte início de chuvas orográficas, ok? Não esqueça disso. Da vegetação, não esqueça a vegetação catarinense, lá nas margens do Rio Uruguai, a floresta subtropical decídua, ou seja, caducifoliada, ela é uma subdivisão da Mata Atlântica. Depois nós temos toda a Araucária, a vegetação mais desmatada, lembra? Mafra, a cidade do professor mais bonito do Brasil, falo sim bonito porque a beleza dele é inenarrável, professor Alan de História, né? Ele aí, foi concorrendo agora, tá, se não me engano, para sair capa na Sex, Teacher Sex é o nome da revista, ele está concorrendo aí no Brasil inteiro, vota nele e compartilha que ele vai ganhar, tá? E então, na cidade de Mafra, aí, acabou batendo aí um recorde negativo como a cidade brasileira que mais matou a Mata Atlântica, né? Quando ele fala de Mafra agora aí, do alfajor dele aí, né? Beijão, querido, tamo junto aí, tá? Continuando aí a nossa explicação, lembra da Araucária, que é uma vegetação ombrófila mista, né? Todo o seu desmatamento está a associação da extração da madeira e a construção da ferrovia nessa região ali, principalmente do contestado. Temos algumas áreas de campos, principalmente no Planalto, né? Que é muito utilizado para pecuária naquela região de Lages. A Mata Atlântica, que hoje é a vegetação predominante, ela é ombrófila densa, lembra disso, heterogênea, a mesma característica da vegetação da floresta amazônica, ok? E claro, os manguezais que vão até a laguna, né, halófilos e pneumatófilos, tá? Dá uma cercada nesse conteúdo. Hidrografia, clima, né, relevo catarinense, né, nós temos ali, lembra a classificação de Jurandir Ross, temos os planaltos chapadas da Bacia do Paraná, puxando para o oeste, no meio uma depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, e no litoral, na porção oriental de Santa Catarina, planaltos e serras do Atlântico. Não esqueça de cercar bem esses conteúdos, ok? Teríamos inúmeras dicas para você, tá? Queria aproveitar esses minutos finais aqui da nossa dica para desejar a você uma boa prova, muita calma, tranquilidade, detone lá no vestibular, confia, dúvida para, canta música, né? Lembra das aulas que tivemos durante o ano. Queria desejar a vocês aí, todos que estão assistindo essa aula, um ótimo Natal, tá? Um feliz 2014, com muita saúde principalmente, e que você tenha força para ir atrás de todos os seus objetivos. Confia, vai firme que você vai conquistar, ok? Todos vocês aí que estão assistindo essa aula, meus alunos e quem está conseguindo ver essa aula mesmo sendo meu aluno, fico muito feliz de ter trabalhado com vocês durante esse ano, né? Turmas super especiais, alunos super esforçados, nem todos, é claro, se você aí no cantinho aí, sabe que também deu uma dormida aí, né? Não levou muito a sério, mas o resultado, né? Tudo que você plantou você vai colher, o resultado vai aparecer conforme o seu empenho, né? Você esforçou,
né, você vai ser retribuído aí com muito sucesso, ok? Beijo no seu coração. Vou terminar a aula de um jeito bem brega, cantando aí uma paródia bem brega, mas muito maneira, né? Uma das primeiras que eu fiz, para tentar alegrar e dizer para você que você é especial, que você vai conquistar o seu objetivo, tá? Não vou chorar, tá? Mas claro, estou aqui com o meu coração amolecido, né? Por ser aí a nossa última dica para o vestibular e claro, feliz novamente de ter trabalhado com vocês. Sei que você vai passar. Acorda de manhã cedo no vestibular, 3 tapas na cara, diz: eu vou passar. Eu sei, você vai passar. Gang Stars, coreano, é sim, tá? Então vamos lá então. Musiquinha para acabar a aula, beijo a todos, valeu, hein? É hora de se localizar, o Brasil eu vou ensinar. É no ocidente, é todo no ocidente.